os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 1, dando continuidade às pregações no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 1. A pregação, irmãos, será do verso 15 até o verso de número 22. Nós leremos a partir do verso 8º até o final deste capítulo. Diz assim a palavra. Entrementes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor, Deus bendito, Deus que fala poderosa e graciosamente através da palavra. Este momento, ó Deus, é que a Tua palavra foi aberta mais uma vez. Quero te pedir, Senhor, que sejas gracioso com o Teu povo, que aqui está, aqueles que escutam a pregação da Tua palavra. Fala, Senhor, através da Tua palavra, que eles possam, ó Deus, estar com os ouvidos atentos, prontos para ouvir o que tens a nos ensinar, através desta breve porção de Escritura Sagrada, que possam, ó Deus, ser alimentados, edificados, instruídos por Ti, através da Tua verdade. E te peço, ó Deus, que sejas gracioso também comigo e que o Senhor me use na explicação simples deste texto, Pai, tão glorioso da Tua palavra. Usa-me, ó Pai, de modo que o Teu nome seja glorificado, que o povo seja edificado e que o perdido, ó Pai, possa ser salvo, resgatado por Ti, através da pregação da verdade e aplicação da Tua palavra, da obra da redenção do Teu Filho, no coração deles, pela operação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, faze isto, é o que te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. O mundo, irmãos, é um mundo que, em muitas ocasiões, se volta contra tudo aquilo que diz respeito a Deus.
Aí, quando eu falo sobre o mundo, eu estou falando sobre aqueles que no mundo habitam e que de alguma forma têm algum tipo de poder no mundo, como nós vemos sendo expresso nas atitudes ou nos papéis confiados àqueles que têm autoridade sobre as suas nações ou países, aquilo que nós chamamos de magistrados civis. Homens a quem foi dado poder e autoridade para governar. E nós sabemos, irmãos, e todas as nações experimentam algum tipo de governo. E há aqueles que experimentam uma tirania realmente muito difícil de se viver, como é visto na própria Coreia do Norte e em outros lugares também, onde o totalitarismo, a imposição indevida da sua autoridade é imposta sobre aqueles que estão abaixo, então, do ditador. E em alguns outros lugares onde isso começa a apontar também, mas não de forma tão gritante, ou a imposição ainda não é tão ferrenha. Como até mesmo nós podemos já perceber coisas perversas sendo evidenciadas e uma imposição, ainda que muitas vezes encoberta, de uma autoridade indevida até mesmo na nação em que nós vivemos. Quando homens que estão vivendo segundo o curso deste mundo, não segundo aquilo que é revelado na palavra, governam. Então eles se voltam contra tudo aquilo que diz respeito a Deus, tudo aquilo que está relacionado à vontade do próprio Senhor. Isto nós experimentamos nos nossos dias e não era, irmãos, diferente desde o princípio das coisas, como nós podemos contemplar aqui no texto de Êxodo que nós acabamos de ler. Não se trata de uma novidade, um governante, um rei, um magistrado tirano se voltando então contra aquilo que é de Deus. Então, isso é antigo. Isso há muito tempo acontece. E por que razão então isso acontece, irmãos? Porque desde o princípio, o homem possui no seu próprio coração a inclinação em razão do pecado cometido em Adão, um pecado no seu próprio coração, e então o homem ele se volta contra o Senhor. O homem aquele que não conhece a Deus, que não foi salvo por Cristo, ele está no estado de rebelião contra Deus. Ele não é servo do Senhor. Ele não é escravo do Senhor. Ele, uma vez que não conhece a Cristo e não entregou a sua vida a Ele, é escravo e servo dos seus próprios pecados, da carne, do mundo e de Satanás, que é o seu próprio Senhor. E esse Satanás, que é o Senhor dos ímpios em nossos dias, era também o Senhor do próprio Faraó, do próprio rei do Egito naqueles dias, do povo do Senhor ali no Egito. E ele então, irmãos, desde aquele tempo continua manifestando a sua indignação contra o povo e se volta então contra o povo. E nós vimos que na última exposição, este homem perverso, ele se levantou. Um faraó, um novo rei, alguém que não reconhecer as ações bondosas em favor do povo e do Egito, através do próprio servo do Senhor, José. Um rei que não reconhecera isto. E então, ao contemplar a prosperidade do povo, ao contemplar o crescimento extraordinário da nação de Deus, do Israel do Senhor naqueles dias, ele então se vê como que ameaçado. Ele olha, ele contempla aquilo e pensa, eles têm crescido, nós temos então de limitar este crescimento, nós temos que impedir que eles se multipliquem. Este era o temor dele. Ele não queria que eles se multiplicassem, até porque ele temia que, em crescendo este número de hebreus, da nação de Israel, se juntassem então aos seus inimigos, aos inimigos do próprio Egito, e então se voltassem contra eles. Então havia ali de fato um grande temor no coração deste homem. E então o que é que ele planeja fazer? Ele então decide fazer o seguinte, ele decide trazer feitores de obras,
homens que estariam sob sua ordem para afligir o povo do Senhor, trazendo muito trabalho, tijolos, barro, trabalho duro, e fez então com que o povo do Senhor amargasse no Egito de tanto sofrimento, dor e trabalho ininterrupto. Então foi isso que ele tentou, ele pensou inicialmente para de alguma forma tentar frustrar os planos e propósitos de Deus para o seu próprio povo. Contudo, nós vimos, irmãos, que essa primeira tentativa de Faraó não foi bem sucedida. Foi frustrado o seu intento. Porque à medida que ele afligia o povo, tentando fazer com que o povo não crescesse, mais o povo crescia. Nós vimos que isto acontece, de fato, verso de número 12 do capítulo 1, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, o povo do Senhor crescendo em meio aos dias maus. Como estavam crescendo em meio aos dias de bonança e tranquilidade que eles viviam antes desse novo rei no Egito se elevar. Tendo então, irmãos, esse seu primeiro plano frustrado, o que ele pensa então? O texto, então, a partir do versículo 15, irmãos, vai nos mostrar que este homem agora, ele vai manifestar muito mais da sua indignação e fúria e perversidade, lançando agora uma outra abordagem. E agora, irmãos, a abordagem dele não é simplesmente impedir que os homens, em meu trabalho, possam então estar junto às suas esposas para multiplicar. Agora ele vai tentar uma investida realmente muito, mas muito dura. O texto nos diz, então, no versículo 15 do capítulo 1, o seguinte: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. É interessante porque aqui o texto vai nos dizer que ele se volta agora para duas mulheres, duas parteiras. O texto parece indicar que essas mulheres, estas parteiras, de quem é citado o nome, né? Nós não sabemos o nome do faraó, do rei, mas dessas duas mulheres aqui, nesta ocasião, nós sabemos. Uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Os estudiosos, então, ao considerar esse texto, vão dizer que essas mulheres e esses nomes têm uma origem semítica. E eles entendem, então, que essas mulheres provavelmente eram mulheres hebreias, de fato. Ao passo que alguns outros estudiosos vão dizer, não, provavelmente não. Talvez fossem egípcias mesmo, contratadas pelo próprio faraó para, então, servir como parteiras das hebreias. Mas nos parece mais provável, irmãos, que tratava-se de hebreias mesmo. Mulheres que, sob o jugo, então, do próprio faraó, estavam ali sendo colocadas na condição, então, de parteiras para as mulheres da sua própria linhagem, da sua própria etnia, do seu próprio povo. Mas, independentemente, irmãos, de serem egípcias ou hebreias, o ponto é que elas tinham uma função. O trabalho delas era de ajudar as mulheres no processo de ter os seus próprios filhos. O texto aqui, irmãos, vai nos dizer que eram duas mulheres que estavam ordenadas a fazer este trabalho. E nós pensamos, então, peraí, duas mulheres, para tanta mulher, então, que estava tendo tanto filho abundantemente, isso faz com que alguns parem e pensem assim, mas como assim? Será que só duas mulheres estariam envolvidas nisso? E então, a reflexão sobre isto faz com que alguns passem a pensar que talvez estas mulheres seriam como que parteiras-chefe no processo, então, de coordenação para auxiliar as hebreias a ter filhos. Então, elas seriam como que as parteiras-chefe e teriam outras que estariam ali sob o seu comando ou a sua orientação. Mas elas são aqui as que representariam o grupo nesta ocasião. Então, o faraó se volta para elas naquele contexto. E então, ele vai tentar fazer algo
naquele momento. E o que é que ele planeja fazer? O rei, naquele momento, ele vai ordenar algo a elas. Veja, ele não vai sugerir. Não é uma sugestão do rei. O texto nos diz, o rei do Egito ordenou as parteiras. Então, não podemos pensar que ele deu a alternativa para elas. Olha, o que eu estou para dizer, se der, faça. Se puder, numa ocasião oportuna, faça. O que eu vou dizer? Não. Ele simplesmente diz, vocês devem fazer isso. Ou seja, era algo, irmãos, que elas, como inferiores, sob os cuidados ou abaixo do governo de Faraó, deveriam então obedecer, porque tratava-se da ordem de um homem muito poderoso, alguém que assumia a posição da figura de como se fosse um deus, e então aquele que governa toda aquela nação. Tratava-se então de uma ordem, de uma autoridade civil, algo que vem de cima para baixo, de um superior a um inferior. E elas então, irmãos, como mulheres submissas ou abaixo desse governo, poderiam obedecer. E nós, de fato, devemos obedecer àqueles que são autoridades a nós quando algo nos é dito, quando, obviamente, como veremos mais à frente, não vai de encontro à vontade do nosso Senhor. Mas o texto começa nos dizendo, havia uma ordem dada por este homem. Então agora, irmãos, ele começa a mostrar o seu plano. E a partir do versículo 16, nós veremos o que é que ele disse a elas. Qual a ordem dele? O verso 16 nos diz, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Opa. Veja só a perversidade deste homem. A ordem dele, irmãos, é de fato uma ordem perversa. Mas para este homem não se trata de uma ordem perversa. Trata-se de uma ação que para ele é uma ação legítima. Uma vez que ele se considera como um próprio Deus. E ele então tem todo o poder nas suas próprias mãos. Ele então, irmãos, vai ordenar aqui a morte de crianças inocentes. Mas não de toda criança. Mas ele ordena assassinar os meninos. Este era o desejo dele, assassinar os garotos. E então estas mulheres, essas parteiras, deveriam examinar para ver se, na ocasião do parto, tratava-se de uma mocinha ou de um rapaz. E talvez a razão, irmãos, dele se voltar contra os rapazes e não contra as meninas, né? Porque alguém poderia pensar assim, mas não seria mais sentido ele ferir as meninas, não? Porque elas que vão ter vários filhos, né? Ele não estava preocupado com a multiplicação? Também depende do homem, mas qual o problema, né? O que é que ele vai evidenciar como talvez o maior temor dele? O temor quanto à multiplicação para Faraó era porque, ao crescerem, poderiam então se tornar um exército forte, juntando-se aos seus inimigos, se voltando contra ele. Então ele temia que, ao ficarem rapazes no seu meio, eles se tornariam homens fortes e grandes guerreiros que poderiam então tirar ele do seu reinado, voltando-se para feri-lo. Então essa, irmãos, é uma razão provável de ele então se voltar, uma razão inicial, né, dele se voltar contra os garotos. E então essa é a determinação dele, matar os rapazes. E parece, irmãos, o texto parece nos sugerir que ele deseja que elas se envolvam nisso, mas de um modo como que mais oculto. Ele não está falando aqui publicamente, chamando todos indiscriminadamente a se envolver nisto. Nós veremos mais à frente, no versículo 22, que ao ver o que aconteceu,
e que o povo continua se multiplicando, que as parteiras não atenderam aquela ordenança, então no verso 22 é dito, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarás viver. Então agora aqui nós percebemos um chamado público, um convite à perversidade para todo o povo do Egito, para se empenhar e se engajar nesse intento maligno. Então parece-nos que, de fato, havia uma sugestão para que elas tentassem, de alguma forma, provocar a morte da criança, induzir a morte à criança, na ocasião, então, que estaria para nascer. Então, irmãos, quando nós olhamos essa ação deste homem mau, isto nos revela que ele era alguém que, de fato, era muito, mas muito mau. E ele vai agir assim, irmãos, e ao agir deste modo, ele está indo contra algumas coisas. Nós podemos entender que ele está indo de modo muito claro, como na porção anterior que nós estudamos, do mesmo livro aqui, nos versos anteriores, agindo contra a vontade de Deus. Contrário à vontade do Senhor. Ele estava impedindo que o povo crescesse e que se multiplicasse como ordena a palavra do Senhor. Nós vimos domingo passado que a Escritura ordena que o povo, que a criação, que o homem seja frutífero, multiplique. E então, trata-se então de uma ordenança de Deus da criação que todo homem deve cumprir. Então ele vai expressamente contra a vontade de Deus ali. Então ele vai contra a palavra. E isso é explícito na ação dele, e isso é muito interessante porque não ele apenas age assim, mas quando nós olhamos para as nações ao nosso redor e até mesmo em nosso meio, naqueles que governam a nossa nação, são homens que de fato se voltam contra a palavra de Deus, contra a vontade do Senhor e tentam, de alguma forma, impedir ou agir contra tudo aquilo que é sugerido pela Escritura. Então, se alguém se levanta e diz, não, mas a Escritura me diz isto, ele vai dizer, não quero saber o que diz a Escritura Sagrada. Não nos importamos com o que diz a palavra. E vão então agir, de fato, de um modo contrário. Não é? Se você vai falar sobre ter filhos, então, e eles vêm crescendo, então, muitas famílias cristãs com filhos, então eles vão tentar, de alguma forma, cessear essa liberdade e dizer, olha, não pode ter, como alguns países aí, só pode ter um, o segundo no máximo, se pagar muito caro. Com controle de natalidade, não pode ter menino, não pode ter isso, só pode ter um, só pode ter dois no máximo. E então começam a impedir e vão explicitamente contra o que Deus disse. Cresce e multiplica. Eles dizem, pare aí no primeiro, ou não tem absolutamente nenhum filho. E é uma ideia que é popular. E é uma ideia que, lamentavelmente, não está somente nas palavras dos ímpios, não é somente uma imposição por parte de muitos magistrados, mas muitas vezes está na boca de muitos crentes. Nunca ouviu? Eu já ouvi. Não, meu irmão. Espera aí, esse negócio de ter filho. Não, vai curtir o casamento. Eu ouvi há pouco tempo de um crente. Ou quando tu casar, não vai querer ter filho logo não, né? Vai curtir teu casamento. Aí eu disse assim, meu irmão, eu quero ter filho logo. Eu espero que venha, quando a gente casar, 9 meses depois, tenhamos o nosso filho. Não quero esperar nada. Eu quero que o Senhor possa me abençoar e abençoar a mim e a Cíntia com a graça de termos filhos e sermos frutíferos. Filho não é um problema. Filho é uma bênção. E é o Senhor quem dá no tempo que Ele quer dar. Então, mas muitos crentes, então, concebem isso e pensam, não, vai ser um problema. E não, filho é dor de cabeça. E filho, então, vai ser um obstáculo para a sua felicidade.
Então não quer ter filho. Ou tem um filho e não quer ter mais nenhum. Não é que está sendo impedido por alguma razão de ter, é que não quer ter de fato. Isso utiliza então de todos os meios possíveis para impedir que um filho venha. E acha estranho, né, quando outros pais seguem tendo filhos, né? Até fazem aquela brincadeira, né? E na tua casa não tem televisão não, é? Talvez você já ouviu isso, né? Não tem televisão não. A ideia é que aqueles que não têm televisão fazem muitos filhos. Se você tiver uma televisão em casa, você... Talvez, realmente, se ficar escutando as notícias feiosas e o tipo de sugestão perversa dessa gente confusa que vive falando aí na tela, não é? Realmente, alguém pode ser encorajado a nunca ter filhos. Mas o ponto é, irmãos, que muitos se voltam de fato contra a palavra de Deus e trata-se então de um grande erro. É um real problema. Foi assim com o faraó naqueles dias. Mas veja, ele não somente se volta contra a palavra. Ele é alguém que se volta contra as promessas do Senhor. E a promessa que o Senhor deu ao seu povo era que o seu povo então cresceria e se multiplicaria tanto, espalhando-se por toda a terra. Se fosse possível então contar a areia, então poderia então se contar o número dos descendentes dos filhos então de Abraão. E a promessa então é do crescimento do povo de Deus realmente se expandir por toda a terra. E a promessa do próprio Deus, como nós vimos, né, na exposição passada, que é repetido frequentemente na Escritura essa realidade. Então é promessa do Senhor de um Deus que fala a verdade e vai cumprir a sua palavra. E um Deus que prometia isso também, e que prometia não somente uma descendência gigantesca do povo do Senhor, mas também uma terra, uma nação, um lugar onde habitar. Mas Faraó também agia contra isto, contra a vontade do Senhor, contra as promessas de Deus. Ele se voltava contra o próprio povo de Deus, diretamente, vendo-os como uma ameaça, um problema real, e então ele quer de alguma forma ferir o povo do Senhor. Por quê? Porque Satanás e seus servos odeiam o povo do Senhor. Meu irmão, Satanás me odeia, Satanás te odeia. Você pode ter certeza disso. E o que ele mais quer, meu irmão, é fazer com que nós possamos, então, nos desviar de alguma forma daquilo que é prescrito pela palavra do Senhor. E ele vai se utilizar dos seus servos para, de todas as formas, ferir o povo do Senhor. Com sugestões erradas, com ordens perversas, com ensinos malignos, de todo modo. Ele tenta abordar. Se utiliza da mídia, comunicação, de textos, de tudo, para então fazer com que nós, então, acabemos sendo feridos. Ele quer ver a destruição do povo do Senhor, não quer ver o povo, a igreja de Cristo se expandindo. Não quer. Ele não é favorável a isso. Satanás não é favorável a mim e a você. Satanás não é favorável ao crescimento da nossa igreja. Satanás não é favorável ao crescimento do povo do Senhor. Ele vai agir contra, como o próprio Faraó naqueles dias. Muitos fazem isso contra nós hoje, no Estado, no governo e em tantos lugares. Ele também, irmãos, era alguém que era absolutamente contra a vida. Ele, Faraó, não amava a vida. Ele não era pró-vida, como temos utilizado, né, essa linguagem ultimamente. Ele não era a favor. Ele desconsiderava a verdade de que a vida é importante. Ele desconsiderava a verdade de que a vida é sagrada. Ele ignorava a verdade de que o ser humano, como é o caso da criancinha, do nenenzinho, fora criado à própria imagem de Deus. É isso que ele ignora lá. Ainda, irmãos, que a sua própria consciência o acusasse
de que o que ele faz naquele momento é errado, ainda assim ele se volta contra algo que é por demais importante, e é a vida. Quando nós pensamos acerca disto, irmão, nós entendemos que, de fato, ele, naquele momento, age de uma forma que os seus filhos ainda agem hoje. E, de fato, o mundo, ele tenta, como falei anteriormente, impedir que o povo do Senhor tenha filhos ou outros. Ele também tenta sugerir e aprovar, alimentar o infanticídio ou o aborto, sugerindo, então, que algo dessa natureza deve acontecer. Ele está sugerindo isso lá, matar então as crianças. E aqui nos nossos dias, muitos também têm promovido isso. O aborto tem sido uma pauta que é grandemente promovida por muitos em nossos dias. Há muitos irmãos engajados numa militância real hoje a favor de tirar a vida dos nenéns. E para muitos não importa qual seja a semana, qual seja o mês, quanto tempo então a mulher está em gestação. O ponto é fazer valer a sua própria pauta. E é interessante nós olharmos isto, né? Porque essas pessoas são de fato muito perversas, porque enquanto um homem mau e assassino faz coisas terríveis, e que por tirar a vida de outros, fazendo algum tipo de miséria neste mundo, eles nunca vão aprovar a morte, enquanto nós entendemos que o magistrado civil pode tirar a vida, então, de alguém que tira a vida do outro, como a Escritura vai nos dizer em Gênesis capítulo 9, verso 6, aquele que tirar a vida do próximo deve pagar com a sua própria vida. Por que razão? Porque o homem fora criado à imagem e semelhança do próprio Deus. A dignidade do homem está aí, da vida também, em ter sido feita o homem, a criança, todos à imagem do próprio Senhor. A razão está ali. E então, eles não vão aprovar esse tipo de coisa. Não, matar este homem porque ele fez isso? Não pode. Que coisa errada. Como é que você pode sugerir isso? Deus é amor. Jesus Cristo é amor. Mas a Bíblia é que nos fala acerca dessas questões. Mas ao mesmo tempo, então, que eles demonstram esse tipo de amor pelo homem perverso, não tire a vida dele. Seja bonzinho. São os mesmos que vão dizer, tire a vida da criança. Assassine ela, sendo ela inocente. Não culpada de absolutamente nada. E militam. Isso é impressionante. De você ver alguém levantando uma bandeira e então alegre. De vídeos que eu pude ver enquanto o aborto sendo aprovado ou sendo, não sendo mais considerado como um crime, elas vibrando, mulheres emocionadas com a aprovação de algo tão vil. Impressionante percebermos isso, como a maldade, a malignidade no coração dessas pessoas é tão evidente. E como de fato estão distantes do que diz a Escritura acerca dessas questões. Estão mais interessadas na vida de um filhote de tartaruga marinha. Se você quebrar um ovo de um bicho desse aí, você pisar numa praia dessa aí que tem um ovo de um bicho desse que talvez esteja em extinção, é complicação, viu? Se prepare para o conflito e para a guerra. Tem eu não posso chamar ele de amigo, alguém com quem eu cresci e ele se tornou um camarada totalmente asqueroso em vários sentidos. E ele não vai ter problema com a questão do aborto. Mas ele vai ter problema se você for alguém que mata os caranguejos. Caranguejo. Dia de ir fazer manifestação no mangue. Lutando contra aqueles que matam o caranguejo no mangue. Já vi um negócio desse. É impressionante. Parece que é loucura, mas é real. Ele publica isso. Eu fico, como assim? Como é que esse camarada consegue pensar dessa forma? Mas tirar uma criança ou matar uma criança não se trata de um problema. O caranguejo é muito mais importante do que a vida da própria criança.
Veja que, de fato, irmãos, já há uma inversão muito grande da vontade de Deus contra a vontade de Deus. E então ficam reivindicando coisas desta natureza. Há instituições, há organizações em favor disso. E agindo assim, irmãos, eles de fato se levantam contra Deus. Eles se levantam contra o Senhor, porque o Senhor é contrário a toda prática de injustiça. E o Senhor nunca, jamais aprovou isto. Irmãos, de acordo com a lei civil de Israel, se uma mulher grávida ou o seu feto sofresse algum dano, a pena seria: darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Havia uma pena se alguém de fato ferisse uma mulher que de alguma forma comprometesse então ao seu filho que estava sendo gerado. E muitos então, o pagamento para isto deveria então ser com a própria vida, porque matou alguém que é criado e fora criado à imagem do próprio Deus. E a Escritura, irmãos, realmente nos fala acerca desta realidade. Quando é que começa, então, irmãos, a vida? Quando é que começa a vida de uma criança? A vida começa no ventre materno. Está lá. Desde o princípio, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Está lá. E a Escritura, irmão, nos fala acerca disto. O próprio salmista nos vai falar acerca disso num salmo muito conhecido. O salmo de número 139, verso de número 13. Mas não somente esta porção, várias outras porções da Escritura vão nos orientar neste sentido, que lá está alguém vivo e que, portanto, então, tem todo o direito à vida. Salmo 139, verso 13 nos diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Está Davi falando acerca dele lá no ventre, lá dentro da sua própria mãe. Mas a Escritura nos fala, irmãos, em vários outros textos acerca disso. Os filhos, quando vai falar em Gênesis capítulo 25, verso número 22, vai dizer: os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Como assim? Estão lá vivos, os filhos, no ventre da sua própria mãe. A Escritura, mais à frente, em Juízes capítulo 13, verso 5, vai dizer: porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Mais à frente, ainda em Juízes, capítulo 16, verso 17, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. A Escritura ainda em Jó, capítulo 10, verso 8 ao verso 12, vai dizer: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. A vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Ainda em Jó, capítulo 31, verso 15, aquele que me formou no ventre materno, não o fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Salmo 22, verso 10, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Então, esse texto, irmãos, e tantos outros, Salmo 127, verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, nós percebemos, irmãos, que abundantemente nos livros poéticos, nos livros históricos, nos livros
proféticos, a Escritura vai nos falar acerca desta realidade, do Antigo ao Novo Testamento. Como nos diz a Escritura em Lucas capítulo 1, verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito, já do ventre materno. Ainda Lucas, capítulo 1, versos 41 a 44. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída de Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Textos, muitos irmãos, poderíamos ler, que falam acerca da realidade de que há vida ali desde o princípio, desde a sua concepção. E que não pode, então, ninguém jamais se voltar contra a vida de quem quer que seja. A Escritura, irmãos, afirma que somente o próprio Deus, o Deus que é o doador da vida, ele pode, sim, tanto dar quanto tirar. Somente ele. Absolutamente ninguém. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, a Escritura diz assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Somente Deus é que pode fazer isso. Ele é o portador da vida, somente Ele também pode tirar. Ninguém pode fazer isso, nunca, jamais. Nem eu, nem você, nem o médico, nem a autoridade civil tem liberdade e autorização para fazer algo dessa natureza. Mas, irmãos, diariamente muitos bebês são assassinados. Assassinados por pessoas treinadas para matar crianças inocentes. Para matar uma criancinha que tem o seu coração que começa a bater na 4ª semana de vida. O cérebro também vai lentamente se desenvolvendo ali naquele período. Na 7ª semana, pés e mãos começam a crescer. Corpinho se formando. 18ª semana, a criança já consegue ouvir a voz dos pais. 18ª semana. Ouvindo a voz de quem fala. Mas os homens têm a coragem, na sua perversidade, de tirar a vida. Como podem sustentar algo desta natureza? Como algo desta natureza pode ser promovido em qualquer lugar? Como algo desta natureza pode ser promovido por muitos crentes por aí? Irmãos, isso é terrível. Se voltar contra a vida de quem quer que seja, é completamente reprovável. Um pecado gravíssimo contra Deus, contra aquela própria criança inocente, que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu anteriormente. Até mesmo em casos difíceis de estupro. Difícil, irmão. Com certeza é doloroso, é difícil para uma mulher que foi abusada. E então gerar aquela criança. É difícil. Essa pessoa precisa de acompanhamento, de orientação, de ajuda, de consolo, de encorajamento, de tudo. Mas não pode também tirar a vida. Até mesmo em casos em que a vida de outra pessoa está em risco, é quem vai matar a criança ou a mulher. Quem é mais importante? É a criança ou a mulher? Quem foi criado mais à imagem de Deus ou é mais digno? O homem, a mulher que está tendo ou a criança que está ali gerada? Não há ninguém superior.
Eu não posso tirar a vida em hipótese alguma. Devo confiar que o Senhor haverá de preservar a vida de um como de outro. Orar por isso. Mas não há ocasião, não há liberdade para absolutamente ninguém tirar a vida de quem quer que seja. Você não tem, os homens não têm autoridade para isso. Há uma prioridade à vida sempre. Até mesmo nos casos daquelas crianças, né, que é chamada de anencéfalo, que dizem vai morrer ao nascer. E então muitos querem, ao saber de que a criança pode ter algum tipo de deficiência ou problema, matar. Terrível isso também. Não há liberdade para ninguém tirar a vida de absolutamente ninguém. Como vai dizer um pastor, falando acerca desse caso de crianças que podem nascer com alguma deficiência, ele vai dizer assim: o que está por trás desse tipo de ação judicial? É o pensamento evolucionista. Feto não é vida. Materialista. Esta criança atrasará a sociedade. Ou eugenista. Precisamos melhorar a raça. O nazismo começou assim. Hoje em dia não é incomum vermos médicos orientando suas pacientes ao aborto ao constatarem que o filho em gestação terá alguma deficiência física ou mental. Fico imaginando o que um médico desta linha diria a um pai sifílico e uma mãe tuberculosa que tiveram 4 filhos. O primeiro cego de nascença, o segundo morto logo após o parto, o terceiro surdo e mudo, o quarto tuberculoso, e que agora a mãe está grávida do 5º filho. O que um médico abortista recomendaria? O aborto, por óbvio. Se este médico tivesse existido no passado, teria matado Beethoven. A palavra de Deus nos ensina que toda a vida é sagrada e bem de Deus, mesmo a dos deficientes. Êxodo capítulo 4, verso 11 diz: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Não são poucos os casos de sobreviventes de aborto que hoje mostram o seu valor à sociedade. Na sociedade. Histórias assim confirmam o que a Bíblia nos orienta. Não matarás. A vida é sagrada e não pertence a nós. O feto, por menor que seja, já é portador da imagem e semelhança de Deus e tem de ser preservado. Que Deus nos dê coragem para defendermos essas vítimas inocentes. Porque, irmãos, de fato, ninguém tem direito a tirar a vida de quem quer que seja. A vida, então, deve ser preservada. Faraó agiu assim naqueles dias, movido por Satanás. Os homens em nossos dias agem da mesma forma, movidos pelo mesmo espírito maligno que conduziu Faraó a fazer o que fez. Aqueles que agem dessa forma hoje agem como Faraó. São maus e se voltam contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, contra as promessas do Senhor, contra a vida, contra Deus. Porque no final, irmãos, é contra Deus e o Redentor que eles estão agindo. Quando o Faraó ele se volta ali tentando impedir que as crianças nasçam, matar as crianças, ele está de alguma forma agindo como alguém que pode estar como impedindo o plano de Deus de enviar o seu Redentor que viria e era um homem, um garoto do sexo masculino. Não tratava-se de algo sem razão, irmãos. Era de alguma forma para tentar impedir que o nosso Redentor viesse ao mundo. A semente da mulher. O prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15. E isso, irmãos, no final, era certamente o propósito maior de Satanás ao conduzir o seu servo naquele momento. É impedir que o Salvador do mundo viesse ao mundo para nos salvar. E foi assim, irmãos, que ele agiu. E ele age, irmãos, através do abuso de autoridade e insubmissão a Deus.
Ele abusa da sua autoridade, ele não tem autoridade para isso, e ele então não se submete ao Senhor. Ele vai além daquilo que está debaixo de sua autoridade. Homem algum, irmãos, neste mundo pode ir além ou contra a vontade de Deus, assumindo a postura soberana. Ninguém é Deus, só existe um Deus único e verdadeiro. A insubmissão à vontade de Deus e o abafamento de sua consciência naquele momento evidenciam que esse homem se considerava de fato o próprio Deus. A ação deste homem perverso evidencia que ele não tem o temor de Deus no seu coração. Somente homens que não têm o temor de Deus agem assim. Somente magistrados civis que não têm o temor de Deus agem assim. E em nossos dias não tem sido diferente, porque homens que não temem a Deus têm governado, e é isso que tem levado eles a fazerem tudo quanto fazem. É a falta de temor a Deus diante dos seus olhos e no coração deles que conduz eles a fazerem tudo o que fazem, além da manipulação do próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. Então vejam que o temor, ou a falta de temor, irmãos, a Deus, conduz o homem a fazer. É a falta de temor a Deus nossa, que muitas vezes nos leva a cometer todos os tipos de pecados que cometemos contra o Senhor, como eles, da mesma forma, fazem. Então, quando olharmos, irmãos, para aqueles que governam, entendamos, esse homem, de fato, não tem Deus no seu coração. Ele precisa desse Redentor. Ele precisa desse Redentor, assim como nós precisávamos antes de conhecermos a Cristo. Antes de conhecermos o nosso Salvador. Por essa razão, a importância de orarmos até por isso. Porque quando aqueles que governam passarem a ter o temor a Deus, de fato, algo desta natureza nunca jamais será promovido numa nação. Nunca jamais. Então, engajarmos-nos numa oração sincera, verdadeira, constante, persistente, perseverante, é algo por demais importante para que esses homens possam ser alcançados pela graça que também nos alcançou. E então nós veremos uma mudança acontecer também. Mas como veremos mais à frente, irmãos, isso não se dá simplesmente por uma imposição ou o libertarmos-nos, né, dessa condição de promoção disso, da impiedade, não se dá simplesmente por parte de homens magistrados que vêm. Isso tem de partir de nós, é algo que vem da igreja, sobretudo. Mas o que acontece? O texto nos disse, irmãos, que este homem tinha esse plano. Mas o que as mulheres fazem? O verso do número 17 nos diz o seguinte: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Irmãos, o porém, nesse verso aí, é muito importante, porque vai mostrar aqui uma mudança muito grande e uma ação muito importante que será feita por essas mulheres nessa ocasião. As parteiras, porém, temeram a Deus. Veja, o texto vai nos dizer então que com isso elas não fizeram o que o rei do Egito disse. Elas simplesmente deixaram os garotos viver. Foi isso que elas fizeram. Ele disse, matem os meninos. Elas não se sujeitaram a isso. A consciência delas, irmãos, certamente acusava. Não podemos fazer algo desta natureza. A consciência sempre estará conosco. E a consciência sempre nos alertará. A lei de Deus não estava lá dizendo que matar é errado. Ainda, Êxodo capítulo 20, né, mais à frente. Mas a lei está gravada no coração do homem. Assim como o próprio José, ao se deparar com a esposa do rei, disse, eu não posso pecar assim contra Deus. Ele sabia que era adultério, ainda que a lei não estivesse explicitamente escrita, mas estava guardada no coração deste homem. Mas, irmãos, mais do que a consciência, pois o texto nos mostra que o elemento mais importante e central que fez elas agirem assim foi o temor a Deus. Foi o que fez com que elas tomassem
esse caminho, essa decisão contrária à vontade do rei. O temor a Deus nos leva a obedecer à sua vontade, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Independente. Até mesmo se o que está ao nosso redor ameaça a nossa vida. Porque, irmãos, aquele homem poderia tirar a vida dessas mulheres. Ele era o Todo-Poderoso do Egito. Mas ainda assim, elas não se sujeitam. Isso nos mostra, irmãos, aqui, essas mulheres se colocando como alguém que está num verdadeiro confronto com o magistrado civil. É uma desobediência civil. E há ocasiões em que, de fato, a desobediência civil, ela faz todo sentido. Sobretudo, quando aquilo que é exigido de nós vai contra aquilo que é exigido por nós pelo próprio Senhor. E nós vimos isto há pouco tempo. Em Atos capítulo 4, nós vimos que então Pedro e João vão dizer: nós não sujeitaremos importa obedecer de fato a Deus e não os homens. Eles então vão questionar as autoridades. Mais à frente, em Atos 5, verso 29, vai ser dito: importa obedecer a Deus e não os homens. Homens que não estão se sujeitando àqueles que de alguma forma tentam trazer algum tipo de imposição. Então, o temor a Deus, ou a falta de temor a Deus é que conduz o homem a promover a impiedade, e o temor a Deus é que conduz o homem a fazer aquilo que é piedoso, a atentar para a vontade do Senhor. E o temor a Deus, irmãos, é um elemento importante, é algo que deve estar no meio do seu coração. Nós devemos ser homens e mulheres tementes a Deus e piedosos. Aqueles que conhecem a Deus devem temer verdadeiramente a Deus. E nós vimos isto, nós lemos isto no Salmo 111, no início do culto. Nós cantamos isso no Salmo 112. Nós vimos isso na revelação da vontade de Deus, a vontade de Deus que sejamos tementes a Deus, que devemos temer o nosso próprio Senhor e guardar os seus mandamentos. A Escritura frequentemente, abundantemente, nos fala acerca disto. O temor a Deus deve estar diante dos nossos próprios olhos. E deve então se expressar na nossa vida real. Não deve ser algo simplesmente subjetivo, mas é algo subjetivo que se expressa em nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas ações. E quando então até mesmo as coisas estão bem difíceis, o papel dessas mulheres e o que elas fizeram, a condição que elas se encontravam, não era uma condição favorável a elas. Mas ainda assim, irmãos, foram mulheres de fibra, como alguns dizem. Foram mulheres, de fato, muito, mas muito corajosas. E então, aquelas crianças não morreram porque elas decidiram desobedecer à autoridade. Temor a Deus. É o que nos falta, irmãos. Muito. Nos falta muito temor a Deus. Eu não sei o que você faria numa condição dessa. Eu não sei que alternativa você seguiria numa ocasião como esta. Mas o caminho deveria então ser se voltar e desobedecer. Ainda que eles sejam autoridade sobre nós. E isso é o que falta para que a mudança real também possa acontecer em tudo. Nós não podemos colocar a nossa esperança num político pró-vida, imaginando que é um político pró-vida que vai impedir que coisas dessa natureza aconteçam. Não é. Isso tem que vir, irmãos, antes de nós. Trata-se de fato de uma grande responsabilidade da igreja em promover a verdade relacionada à vida, anunciando isto, proclamando isto, reivindicando isto, lutando por isso, lutando contra a promoção da impiedade. Não é depositar esperança em alguém externo a nós. É acreditar e investir aqui, em nós. E então, sendo a igreja o que vai então lançar luz e um impacto real na sociedade, ensinando e conduzindo as pessoas a compreender as coisas devidamente. A igreja é que vai instruir o magistrado. E então vai conduzir eles a procurarem fazer o que é certo.
Mas não é de lá que vem. Deve começar daqui. É de dentro. É quando a igreja age, trabalha em prol disso, escreve por isso, fala sobre isso, ora por isso, trabalha incansavelmente a favor da verdade. A realidade é que nós precisamos nos engajar muito mais nisso. Muito mais do que um engajamento político. Um engajamento pela verdade do Evangelho e a promoção disso. E então, à medida que essas coisas assim caminharem, aí nós veremos, de fato, mudança. Sobretudo quando há uma mudança no coração daqueles que escutam isso. Quando nós promovemos, então, o Evangelho. Aí vai existir uma mudança, então, no coração daqueles. E isso, então, vai impactar o mundo. Isso vai impactar aqueles que não concordam com tais coisas. Isso vai incomodar, isso vai gerar mudança e vai chegar, então, até lá, sendo a vontade do Senhor. Então, a nossa esperança deve estar no Senhor, que age através até mesmo de mulheres fracas neste momento. Frágeis, mas que não se sujeitam. E um número grande de garotos tiveram a sua própria vida preservada. Imagina, o Senhor fez isso aqui, nesta ocasião, e abençoa a igreja, nós veremos mais à frente, através de 2 mulheres. Imagina a igreja de Cristo engajada nisso. Em uma luta contra tudo aquilo que é contrário à verdade e, ao mesmo tempo, engajado na promoção do que é a verdade. Então, irmãos, clamemos a Deus para que o temor de Deus, de fato, esteja diante dos nossos olhos e no nosso coração. Porque é o temor do Senhor que vai te dar força e coragem para fazer aquilo que deve ser feito. Até mesmo no momento em que você, sua vida, sua família, sua reputação, qualquer coisa estiver em risco, você vai dizer, eu sou pelo Senhor, não contra Ele. E farei então a sua vontade o tempo inteiro. Aqui estão, então irmãos, o que é que acontece? Essas mulheres desobedecem. Então o que acontece? O verso 18 nos diz. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Então o rei, agora provavelmente supervisionando tudo aquilo, ele vê que as crianças e os garotos estavam vivos. O que está acontecendo? Então ele vai cobrar delas, né? Ele vai pedir uma prestação de conta dessas mulheres. Ele cobra porque elas não fizeram aquilo que ele ordenou. E então ele as acusa de terem permitido que os meninos vivessem. Então está lá ele na sua autoridade, né? Tentando cobrar aquilo delas. O que acontece então? A resposta delas é interessante. O verso 19 nos diz, responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Aqui, irmãos, temos a resposta, né? Elas falam. E nesse verso, nós temos algumas interpretações diferentes e gira aqui algo em torno de uma discussão ética também. O que aconteceu aqui nesta ocasião? Quando alguns olham, então, para esse texto, irmãos, e olham para a resposta das parteiras à inquirição, à exigência do rei, alguns entendem que a resposta das parteiras não é uma mentira, mas é uma verdade. Então, vamos dizer assim, é verdadeiro o que elas disseram. Elas não mentiram. Elas disseram a verdade quando falaram que as mulheres eram realmente vigorosas e que conseguiam ter filho antes mesmo delas chegarem. Sugerem, então, dizendo que Deus, ele abençoou tanto as mulheres, estava abençoando de modo tão extraordinário naquele momento, que era desse jeito que acontecia. E o Senhor, então, providenciou vigor tal às mulheres que dispensava a necessidade de mulheres parteiras auxiliando. Trata-se de algo possível, de fato, não é? Elas vigorosas, e então elas chegaram lá e olha, realmente não tem a menor possibilidade. A gente chegava lá, já tinha um menino. Chegava no, já tinha tido um menino. Chegava na outra, já nasceu também. Algo então extraordinário, de fato, estava acontecendo naquele contexto. É possível esse tipo de interpretação. Outros, então, por outro lado, vão entender, olha, negativo. Elas mentiram, sim. Elas falaram algo que não faz o menor
que não faria sentido, que qualquer pessoa lendo vai olhar assim e vai dizer, rapaz, isso aqui é conversa dessas mulheres. Elas então mentiram para o rei naquele contexto, porque elas desejavam preservar a própria vida e a vida das crianças. Então, elas vão se opor àquilo. E alguns então vão dizer, existe ocasião em que a mentira pode ser usada. Quando a vida de alguém está em risco. Então, a mentira pode ser usada num contexto como essa, né, de ameaça à vida. O inimigo, portanto, não teria direito à verdade. Eu não tenho que dizer a verdade a ele, é o meu inimigo. Ele não é o meu próximo. Então, eu não vou falar a ele a realidade. Então, elas mentiram. E outros, por outro lado, entendem que elas mentiram com o propósito, de fato, de preservação da vida, ali naquele momento. Mas cometeram a mentira, e a mentira nunca deve ser algo que deve ser aprovado. E a segunda, ou melhor, essa terceira alternativa, irmãos, ela é muito possível também. Até mesmo pelo que é dito no verso 17. Porque o que acontece é que não é que elas chegavam e as mulheres tinham então neném e agora não cheguei a tempo. Parece-nos dizer o texto que elas deixaram viver os meninos. O texto nos diz, no verso 17 do capítulo 1, no finalzinho, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então não é que elas chegavam lá e acabou, agora não tem como, nasceu o menino, né? Não tem como a gente fazer nas ocultas a morte das crianças ou induzir a morte. Elas permitiram que eles vivessem, deixavam que viessem naturalmente, bem, e não faziam absolutamente nada contrário à vida deles. Então, o que eu entendo, irmãos, é que na realidade elas usaram de uma ironia e ao mesmo tempo de uma mentira naquela ocasião ao falar para eles, ou para o rei, que elas eram tão frutíferas a ponto de não conseguirem chegar lá antes delas terem o seu próprio filho. Elas usaram de uma ironia e de uma mentira. Elas deixaram sim, mas não falaram a verdade para ele. Mas então, ao fazer isso, nós entramos num dilema que é de fato um dilema ético, né? Gira em torno de uma pergunta. É correto mentir para a preservação da vida de outrem ou a nossa própria vida? Esse é o argumento de alguns. Eu, particularmente, não entendo dessa forma. Eu não acredito que existe ocasião que nós possamos, então, de modo a não ser pecaminoso, dizer a mentira. Não há ocasião alguma em que a mentira ela deva ser promovida. A mentira é errada independentemente da circunstância que eu estiver envolvido. Então elas mentiram elas pecaram ao mentir. Naquela ocasião, elas fizeram algo que é contrário à vontade do Senhor. A Escritura nos fala acerca disto. Nós até cantamos o Salmo 115, que fala acerca de falar a verdade. E nós lemos aqui a resposta do catecismo relacionada, então, à questão do 9º mandamento, que nos proíbe mentir e que nos chama a falar a verdade. Em que contexto? Não importa o contexto. Nós lemos e diz assim: os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Evidenciar e manter a verdade e de coração sincera, livre, clara e plenamente. Falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam. Falar a verdade e sempre somente a verdade. Independente daquilo que pode acontecer se eu falar a verdade.
Isso é o chamado de Deus e essa é a vontade do Senhor para a nossa própria vida. Então, irmãos, elas temeram a Deus, sim. Tementes foram essas mulheres, mas elas pecaram ao mentir. Pecaram quando, então, omitiram a verdade do que aconteceu. E o Senhor, irmãos, Ele nunca abençoa a mentira. O Senhor nunca abençoa o pecado. Em ocasião alguma, em hipótese alguma, isso pode acontecer. Mas então, o que acontece logo em seguida? O versículo de número 20 e verso 21 vai nos falar algo que é muito interessante acerca do que acontece com estas mulheres naquele contexto. Nós vimos que elas temem a Deus e o texto então nos diz, versos 20 e 21. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. O Senhor aumentou o seu povo mesmo em meio ao... o Senhor aumentou então aqui, irmãos, o seu povo mesmo em meio à hostilidade e perversidade do rei. E também fez bem as parteiras, abençoando-as com filhos e família. O Senhor aqui, o que é que Ele fez, né? Veja que o Senhor abençoa elas abundantemente. O que é que acontece naquele contexto? Aumentou o povo. Os intentos de Satanás e de Faraó não são alcançados. O povo se tornou o quê? Muito forte. E então as parteiras foram abençoadas com família. Elas foram abençoadas com filhos, com família, naquele momento. Que coisa impressionante. Mas, então, elas foram abençoadas por causa da mentira, do pecado delas? Não. Elas foram, irmãos, abençoadas porque elas temeram a Deus. O Senhor abençoou o temor dessas mulheres, expresso na coragem delas em se voltar contra a autoridade daqueles dias. E então o Senhor as abençoa exatamente por causa disso. Não somente por causa da coragem, mas principalmente porque temeram a Deus, não fazendo a vontade de um homem perverso. Como falei anteriormente, o Senhor não abençoa o pecado de absolutamente ninguém. O Senhor não abençoou elas porque elas mentiram. De forma nenhuma. O temor delas foi revelado ali. E elas foram, irmãos, abençoadas, apesar do pecado delas. Grandemente abençoadas. Muito abençoadas. O povo de Deus, até mesmo naquela ocasião, abençoadas, apesar do pecado delas. Isso é estranho para você? É estranho conceber a ideia de ser abençoado por Deus, apesar do pecado? O que você pode me dizer acerca da sua vida? O que acontece conosco? Nós somos, irmãos, continuamente, frequentemente, abençoados por Deus, apesar dos nossos pecados. E veja, é que o pecado é bom, o pecado é sempre reprovável. Mas nós pecamos, você peca, eu peco, e o Senhor tem nos abençoados. Nós somos abençoados por Deus com coisas que elas experimentaram também. Filhos, você tem, e até onde eu sei você é pecador, transgride a lei de Deus. Família, você tem, e até onde eu sei você é pecador, mente, faz coisa errada, mas o Senhor te abençoou. Filho, família, o Senhor te abençoa com recursos, o Senhor te abençoa com conforto, o Senhor te abençoa com trabalho, o Senhor te abençoa com a igreja, o Senhor te abençoa com saúde. O Senhor tem te abençoado, apesar do crente ainda imperfeito que você tem sido. Apesar do seu temor, você teme a Deus, mas ainda assim é um pecador falho, que revela ainda que ainda precisa de muita mudança de fato no coração e na sua própria vida. Nós não somos abençoados e temos o que temos porque merecemos. É de fato uma grande evidência da graça de um Deus que nos abençoa
apesar daquilo que muitas vezes nós fazemos, e nos honra o nosso temor e coragem em serviço a Ele, apesar das nossas obras ainda serem muito imperfeitas. Exatamente como Ele fez com essas mulheres, abençoando-as grandemente, sobretudo porque elas foram alguém ou mulheres que temeram ao próprio Senhor. E é isso que nós experimentamos na nossa própria caminhada. É assim que o Senhor tem te abençoado. E é assim que Ele me abençoa e abençoa a todos. Mas repito, não por causa do seu pecado. Nunca imagine que você vai poder, então, cometer pecados e imaginar você abençoado por Deus de qualquer forma. Você deve odiar o pecado. Você deve reprovar o pecado. Você deve rejeitar, então, a mentira também. E nunca, então, jamais imaginar que, de alguma forma, a mentira ou qualquer outro tipo de pecado vai ser algo considerado por Deus como algo bom. Não. Mas o Senhor abençoa o que o teme. É isso que diz o salmista, não é? Salmo 128 nos fala acerca disso. Bem-aventurados os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. E então vem as bênçãos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. E então ele sai seguindo, falando trabalho, alimento, vida, conforto, esposa, filhos, prosperidade sobre o povo de Deus, que é fruto do temor de alguém que verdadeiramente tem o seu coração voltado para o seu Deus. E é assim que o Senhor, então, caminha conosco em meio aos nossos tropeços e avanços com a graça dele. Mas, irmãos, como nós vimos e então concluímos dizendo, esse homem, ao contemplar aquilo, ele não se dá por satisfeito, ele continua, então, com o seu plano maligno e o seu plano, então, envolve agora não somente duas parteiras e aquelas que talvez estivessem sob seus cuidados, mas vai envolver, irmãos, todo o povo. Qual o intento? O mesmo. Pega os meninos e matem afogados no Nilo. Falei no início, irmãos, trata-se de um plano antigo. De um plano que naquele momento se revelou e que se revelou posteriormente na vida daquele que era, ou melhor, que é a semente da mulher. Você se recorda do que acontece em Mateus capítulo 2? Você se recorda do que acontece nos dias de um rei chamado Herodes? Você se recorda do que acontece nos dias que estava ali nascendo o próprio Redentor do mundo? O que foi então que um rei maligno, semelhantemente ao faraó nos dias do passado, fez? Ele tentou, de alguma forma, impedir que a semente da mulher viesse ao mundo e pudesse então morrer para salvar o mundo. Nos diz assim a palavra, Mateus 2, versos 13 até o verso 18. E a gente vai concluir aqui, a palavra diz assim. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Meus irmãos, nos dias em Êxodo, Faraó se levantou para fazer tudo o que é de mal contra Deus e contra o seu ungido que estava para vir. Ele prosperou? Ele não prosperou. O seu intento maligno foi frustrado. O Senhor frustra os intentos maus dos homens, como nós cantamos hoje no Salmo. Assim como o Senhor frustrou os intentos malignos do próprio Herodes nos dias de Cristo. O nosso Redentor foi preservado. A semente da mulher foi preservada. Ele foi levantado. O Salvador do mundo
que tinha a sua vida ameaçada por alguém que não ama a vida, como o próprio Herodes, entregou a sua vida para nos dar vida. Ele entregou a sua vida para que nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, da nossa culpa, nós então nele, neste Redentor bendito, encontramos salvação. Porque o Senhor Deus é um Deus que é verdadeiro e fiel às suas promessas. É um Deus que é verdadeiro, é um Deus que não somente não aprova a mentira, é um Deus que também não pode mentir. E é um Deus, então, que fez cumprir toda a sua vontade. Nós fomos salvos pelo seu Filho prometido, que veio ao mundo para nos redimir. E este mesmo Cristo, que é anunciado e proclamado hoje. A você que não conhece a Cristo, você deve saber que é neste, prometido Filho de Deus, que você encontrará a salvação. Não há uma outra forma. E o caminho que você deve seguir é o caminho que é de todo homem neste mundo. Arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo. Ele pode salvar a sua vida, como salvou a minha vida e a de todos os outros que aqui conhecem a Cristo. Salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela graça de podermos ser expostos à tua verdade, à palavra. E, Senhor, pedimos a ti, Pai, que o Senhor nos ajude, dando-nos a graça de sermos servos tementes a ti, que temem somente ao Senhor, que não se sujeitam ao Pai e ao mundo, às ordens dos homens maus, à prática da perversidade. Não, Senhor. Mas nós somos aqueles que devem temer ao Senhor de todo o coração, que guardam os mandamentos no coração e que procuram viver, Pai, segundo a tua verdade. Dá-nos graça, Senhor, para isso. Dá-nos graça para sermos fiéis ao Senhor em todo momento e a fazermos, ó Pai, aquilo que agrada a ti somente. Também tem misericórdia dos perdidos. Salva, ó Pai, aqueles que não conhecem a ti. Revela-te, Senhor, salvificamente. É o que nós clamamos a ti, Senhor, e pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.